Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Engiurde. Na semana passada mostrámos-lhe como são geridos os processos no setor da arquitetura. Esta semana vamos-lhe mostrar do ponto de vista da engenharia como se controlam os custos e fiscalizam as obras para que nada fique ao acaso. Desde o início até à conclusão de obra existe toda uma vasta equipa de técnicos por detrás desta que a coordenam e fiscalizam. Saiba que entidades são estas e como se interligam. Não saia daí. A equipa de engenheiros da Engiurde desmultiplica-se pelo grande conjunto de trabalhos em desenvolvimento para que no fim tudo corra bem. Como tal, existem roteiros de trabalhos e controle que importam conhecer. A Engiurde tem empreendido obras de construção, manutenção e recuperação de edifícios em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo. Foi criada para revolucionar os centros de ajuda de forma a dar-lhe as condições adequadas sempre que participa nas reuniões. Mudámos a imagem, apostámos na qualidade e conforto, evoluímos no conceito e na realização para que sempre que aqui estiver se sinta bem e confortável por dentro e por fora. Vamos cada vez mais longe e não paramos de inovar, com uma equipa de profissionais a trabalhar diariamente para ir de encontro às suas expectativas. Os locais, as construções e remodelações, os investimentos. Poderá acompanhar todas as obras em andamento, os projetos e os trabalhos concluídos em iurde.pt/engiurde. Engiurde. Evolução é a nossa meta. Estou aqui com o meu colega, o engenheiro Paulo Santos, que é um dos engenheiros da equipa Engiurde. Olá Paulo, explica-nos quais são as principais fases de desenvolvimento de um processo de obras. Basicamente são 12 essas fases e servem-nos normalmente de roteiro para toda a análise de processos que por aqui passam. O primeiro passo é o estudo prévio e tem a ver com uma visita que nós fazemos inicialmente ao local, onde normalmente somos acompanhados da arquiteta responsável pelo processo e a partir daí fazemos um parecer que será apresentado superiormente e que normalmente é composto por várias peças, são elas as escritas, as desenhadas e as fotográficas, e fazem o relato daquilo que nós vimos no local e que apresentamos superiormente. Passando ao ponto seguinte, o ponto 2 é o projeto de execução. Nós vamos fazer aqui na Engiurde, ou muitas das vezes podemos inclusivamente subcontratar, o projeto de execução em si. Projeto este que mais não é do que o afinar, vamos lá, do estudo prévio, com peças desenhadas mais refinadas, mais pormenorizadas, peças escritas com maior detalhe e fotográficas. Passamos para o terceiro, que é o do lançamento do concurso. Nesta fase o que a gente vai fazer é pôr à concorrência o nosso projeto para que este seja orçamentado, cotado, digamos assim. Normalmente acrescemos ao projeto de execução peças concursais que são mais de cariz jurídico e que têm a ver com programas de concurso, cadernos de encargos, na sua vertente também mais técnica, medições e alguns outros detalhes que são passados para a concorrência e que serão analisados e posteriormente cotados. O quarto ponto, que é a adjudicação, basicamente prende-se com a análise das propostas que nos são enviadas pelos concorrentes. Essa análise é feita e, portanto, é analisada e verificada qual é a proposta economicamente mais vantajosa para a instituição. Damos algum apoio também nesta fase à análise da minuta de contrato, embora seja um pouco mais de cariz jurídico. E iniciamos também aqui o processo de segurança em obra, que será muito importante daqui para a frente. O quinto ponto prende-se com a fiscalização e aqui daria para falar muito e muito.
mas basicamente o que nós pretendemos é fazer o acompanhamento da obra no terreno com o intuito de otimizar 3 pontos. São eles a qualidade da obra em si, o prazo da execução da obra e os custos. Com o decorrer da obra passamos para o 5º ponto, que basicamente mais não é do que a elaboração dos autos de medição, sejam eles ordinários, no sentido de serem os de trabalhos correntes, ou extraordinários, no sentido de serem de trabalhos a mais e a menos, que durante a obra vão acontecendo. O 7º ponto prende-se com a análise de trabalhos a mais e a menos que nós fazemos, com alterações, com imprevistos, situações que vão decorrendo com a obra e que nós fazemos caso a caso a sua análise e a sua cotação de preço e medição. Passamos para o 8º ponto e este ponto prende-se com a análise dos cronogramas de desenvolvimento do trabalho. Há aqui um pormenor que pode ou não acontecer, que tem a ver com as prorrogações do prazo, e aí somos nós aqui na Engiur, dos técnicos, que fazem essa avaliação, se realmente deverá ser concedida cariz gracioso ou não, ou cariz legal, e pronto, e dentro dessa ótica fazemos uma análise de caso a caso. Portanto, este é o 8º ponto e o 9º ponto é a recepção da obra. Concluída a obra, temos que a receber e o receber quer dizer verificar o que é que está mal para ser corrigido numa última fase e o que está bem ficar descrito que está bem e lavrar um auto que contará a partir daquele momento 5 anos de garantia para a frente, durante os quais, caso haja algum problema, o empreiteiro terá que intervir. E esse é o 10º ponto. É o ponto da garantia, da pós-venda. Muitas das vezes as coisas ficaram corretas e verificaram-se que estavam bem, mas depois em funcionamento existem problemas. E aí faz parte da nossa função disputar esta situação para o empreiteiro e pedir, no âmbito do pós-venda e da garantia, que ele intervenha e corrija a situação. Pronto, também fazemos esse acompanhamento. O 11º ponto é a recepção definitiva, que basicamente será a recepção final. É onde vão cessar, portanto, todas as obrigações de garantia pelo empreiteiro. E é feito 5 anos após a recepção provisória. No final disto tudo, temos a conta final, que é o 12º ponto, que é um resumo para cada obra que nós fazemos, com custos, timings, em termos de prazo, o que é que correu mal, o que é que correu pior, e que basicamente serve de resumo obra a obra. A coordenação e fiscalização de obras é hoje uma atividade essencial na área de construção, dando resposta à complexidade crescente que as obras apresentam e constituindo um dos vetores fundamentais para a garantia da sua qualidade global. Existe um conjunto de intervenientes que definem uma metodologia que visa otimizar todos os trabalhos existentes numa obra. No caso concreto das empreitadas de obras, o dono de obra, o empreiteiro, técnicos projetistas e a fiscalização, cuja função é de clarificação e agilização da relação entre as restantes entidades na perspectiva da defesa dos interesses supremos do dono de obra. Projetar e construir, reformar e manter. Estes são os princípios da Engiur, que trabalha diariamente, regida pela eficiência e eficácia, num sistema de melhoria contínua e compromisso com os resultados. Realizar a gestão dos processos de construção, seguir as melhores práticas de engenharia e arquitetura e cumprir as legislações em vigor faz parte do cumprimento dos altos requisitos definidos pelo sistema de qualidade da Engiur. A contratação de uma equipa de coordenação e fiscalização de obra corresponde, numa perspectiva global e do ponto de vista do dono de obra, à obtenção de ganhos a todos os níveis: qualidade, custos e prazos. Neste sentido, a fiscalização tem um papel regulador dos interesses de conjunto de todas as partes, clarificando os objetivos associados às iniciativas das diferentes entidades envolvidas e prestando consultoria ao dono de obra, designadamente ao nível da emissão de pareceres técnicos.
A atividade da fiscalização deve ser regida por uma conduta irrepreensível do ponto de vista ético e deontológico para que a sua ação se revista de autoridade, responsabilidade e idoneidade. Tal como referido anteriormente, a fiscalização é uma das partes muito importantes no Departamento de Engenharia. Aqui na Engiurd temos uma equipa de fiscalização que incide fundamentalmente a sua atividade de controle de qualidade a 2 níveis primordiais: qualidade do projeto e qualidade de execução. Estou aqui com o meu colega, o engenheiro Carlos Alves, que é mais um engenheiro da equipa Engiurd. Olá, Carlos. O que compreende um processo de fiscalização e quais as suas principais atividades? Bem, o processo de fiscalização incide realmente em 2 níveis primordiais: a qualidade do projeto e a qualidade da execução. Uma fiscalização tem sempre que seguir uma série de atividades, sendo estas, por exemplo, a verificação do planeamento e programação dos trabalhos, assim como a conformidade dos trabalhos relativos ao projeto e ao caderno de encargos adjudicados, que é basicamente garantir que o projeto é cumprido. Fiscalização da execução dos trabalhos, que estão a ser executados conforme as normas. Outras atividades são também o controle da qualidade da execução, materiais e equipamentos, a supervisão da execução de ensaios e testes, muito importantes para sabermos se estão corretamente executados, avaliação de meios e processos construtivos e da aplicação, verificação dos mapas de medição elaborados pelos empreiteiros e realização dos respectivos autos de medição. Controle dos custos e dos prazos de execução, como o meu colega já explicou, e por fim temos a aprovação das faturas para pagamento pelo dono da obra e da recepção provisória e definitiva da obra. Carlos, quais são os objetivos da fiscalização de obra? Bem, Cátia, para uma fiscalização, a qualidade final, o cumprimento do prazo, assim como o controle dos preços, constituíram sempre em todas as situações o objetivo final a ser atingido por uma equipa de fiscalização. Carlos, e qual a dimensão de uma equipa de fiscalização? Bem, a dimensão de uma equipa de fiscalização deve ter em consideração sempre a especificidade do empreendimento, reunindo técnicos com perfil adequado, não só para garantir o domínio das diferentes disciplinas, como é, por exemplo, o ITED ou o ar-condicionado, mas também para garantir atitudes experientes de discernimento e capacidade conciliadora, assim como a capacidade de diálogo com os responsáveis do empreiteiro e outras entidades, em todas as situações que se adivinham de conflito, para garantir a qualidade final de uma obra e cumprir o prazo. Na dica de hoje falaremos um pouco sobre instalações elétricas para lhe dar a conhecer de uma forma simples e prática os principais cuidados a ter, de forma a que cada pessoa possa em sua casa utilizar todos os equipamentos. A entrada de energia elétrica numa habitação é feita pelo quadro elétrico, que deverá estar junto à entrada e ser facilmente acessível. É nesse quadro elétrico que estão instalados todos os aparelhos de proteção, nomeadamente o aparelho diferencial e os disjuntores afetos a cada circuito. Apesar de muitas vezes não pensarmos nisso, existem gestos do cotidiano que colocam o utilizador numa situação de risco, como por exemplo o uso de uma faca metálica para retirar uma torrada da torradeira. Este gesto, se efetuado com a torradeira ligada, pode provocar um choque elétrico. Em locais úmidos, o risco de sofrer um choque elétrico aumenta, porque a água é boa condutora de eletricidade. Quando utiliza equipamentos elétricos, nunca o deve fazer com o corpo molhado ou com os pés molhados. Evite os cabos soltos, especialmente quando existem crianças em casa, pois existe o risco real de sofrerem um choque elétrico. Para acautelar estas situações, existem soluções de fixação de cabos à parede através de calhas ou braçadeiras que minimizam os eventuais riscos. Quando se utilizam extensões ou fichas múltiplas para ligar vários equipamentos a uma tomada, deve ter-se em consideração a potência de cada equipamento que se liga nessa extensão, por forma a não ultrapassar a capacidade máxima da tomada. Caso contrário, poderá danificar-se, criando um problema grave. Despedimos-nos para já, mas prometemos voltar para acompanhar mais projetos em desenvolvimento pela Engiurd. Obrigada por ter estado connosco. Até um próximo encontro. Tenha uma ótima semana.